Olá, queridos irmãos, estamos começando mais uma live do nosso Ministério de Casais e hoje o pastor Ricardo trará uma palavra abençoada ao nosso coração. Mas antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de lembrá-los do nosso musical de Natal, que está sendo preparado com muito carinho e retrata o ano de 1938, Cartas para o Mundo. Então você coloque na sua agenda, escolha o dia e o melhor horário. Nós teremos apresentação no sábado, dia 18, 2 sessões e no domingo também. Então se programe para participar conosco, vai ser uma bênção. É muito bom tê-lo aqui conosco. Nós agora vamos passar a palavra para o pastor Ricardo para ouvirmos dele a mensagem que Deus tem para nós nesse dia. Tchau. Muito bem, obrigado, Gislane. Que coisa boa participarmos hoje aqui dessa live do Ministério de Casais, sob a responsabilidade principalmente aí da Regina Helena e do Leoman. Nós louvamos a Deus porque durante todo esse tempo, de pandemia, o Ministério de Casais não parou as suas atividades. E essa live todo domingo às 10 horas tem sido uma das produções do Ministério de Casais. Louvamos a Deus por isso. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica que se encontra no livro do profeta Jeremias. Eu vou ler todo o capítulo 45. Não assusta não. O capítulo 45 do profeta Jeremias tem apenas 5 versículos. Eu vou ler todo o capítulo então, com 5 versículos de Jeremias, capítulo 45. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram essas as palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, você está dizendo: eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Todo o capítulo 45 do profeta Jeremias. Você sabe, o profeta Jeremias viveu numa época muito difícil. Ele foi o profeta que profetizou o exílio na Babilônia. Ele profetizou a invasão de Jerusalém e ele viu isso acontecer. Geralmente os profetas profetizam e o tempo passa e ele não vê acontecer aquilo que ele mesmo profetizara. Não foi assim com Jeremias. Deus falou com Jeremias o que aconteceria e ele foi testemunha ocular do que Deus havia revelado, que foi a invasão, a destruição também do Reino do Sul pelo rei Nabucodonosor, levando para a Babilônia o que tinha de melhor na terra, inclusive de pessoas, os jovens, e destruiu Jerusalém. E o profeta Jeremias foi aquele profeta que anunciou que isso iria acontecer. Pagou um preço caro por causa disso, porque ele era tido como um profeta pessimista, porque ele falava dessa invasão e dizia: olha, não vamos resistir. Deus diz que vai ser assim, então vamos evitar mais sofrimento. Deus está trazendo juízo sobre a terra. Mas parecia uma palavra muito derrotista, uma palavra muito pessimista, e por conta disso Jeremias sofreu muito. E Baruque
Baruque foi um secretário particular do profeta Jeremias, um companheiro. O Baruque, ele era filho de Nerias, e o irmão dele, o Seraías, era um mordomo do rei Zedequias. Você vê isso em Jeremias capítulo 51, versículo 59. E o Baruque, ele era um companheiro, um melhor amigo do profeta Jeremias. Sofreu junto com o profeta. Quando Deus deu uma palavra para o profeta Jeremias, né? Baruque era o tipo do amanuense, o cara que escrevia o que Deus ia revelando para Jeremias. Então, Deus ordenou para que eles lessem aquela mensagem diante do rei. Foi Baruque que leu. Então o rei pegou aquilo lá, retalhou, queimou tudo aquela mensagem, e Baruque teve que escrever tudo novamente que Jeremias foi ditando para ele. Então Baruque foi uma pessoa importante, viu juntamente com Jeremias a sua nação ser levada para o cativeiro e no ano 586 a.C. Mas Baruque e também Jeremias, eles não foram levados para o cativeiro na Babilônia, mas eles foram para o Egito. E nesse tempo, Deus também trouxe uma palavra, e foi uma surpresa muito grande, porque eu imagino isso, né? Baruque, senta aí e agora escreva o que eu vou falar para você, que Deus está falando comigo aqui. Então ele pega lá, pois não, o que Deus está falando para você? E a surpresa foi grande, porque a palavra de Deus, de Jeremias para Baruque, tinha como destinatário o próprio Baruque. Imagina que impacto foi. E o que Deus queria e falou para Baruque? Então eu não sei quando foi que Baruque fez a oração que está dita aí, mas o fato é que ele orou dizendo assim: eu desisto, o Senhor aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento, estou cansado de gemer e não consigo descansar. Deus revela para o próprio Baruque que ele tinha ouvido, não sei se o Baruque ou ele orou, ou ele comentou com alguém, mas ele estava esgotado. Nós podemos passar por um momento de esgotamento. No que se refere a Baruque, ele, nessa crise de esgotamento, ele orou, né? Ele fez essa oração aqui, uma oração de desabafo, sentindo-se profundamente exausto, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Todos nós podemos, em determinado momento da vida, podemos passar por situação parecida. No versículo 3, então, ele diz: eu desisto, o Senhor aumentou a minha tristeza, o meu sofrimento. Ele estava esgotado. O esgotamento levou Baruque a pronunciar isso. E Deus ouviu o que Baruque tinha dito. Deus sabia o que Baruque estava passando. Não era fácil, um contexto muito difícil, vendo a nação sendo sitiada, vendo o sofrimento, vendo o amigo dele, o melhor amigo dele, um homem de Deus, sofrendo como sofreu. Ora, eles jogaram Jeremias na cisterna. Jeremias falava e ele era tido como um pessimista, um inimigo da nação. Sofreu muito o profeta Jeremias, o melhor amigo de Baruque. Baruque era aquele que estava sempre perto de Jeremias. Era com Baruque que Jeremias compartilhava suas aflições e compartilhava o que Deus estava revelando ao coração dele. E Baruque, ele estava comprometido com essa palavra de Deus, e ele escreveu. Mas chegou uma hora que ele ficou esgotado, vendo que não havia arrependimento por parte do povo, vendo seu amigo sofrendo tanto, vendo a sua nação numa decadência total, politicamente falando, economicamente falando, Baruque ficou esgotado. Eu não sei se você já teve esse sentimento de esgotamento, mas é possível a gente passar. Quando a gente, numa situação de adversidade, a gente não vê saída, a gente se sente cansado, esgotado.
às vezes por causa de um problema familiar, um problema conjugal, problema com os filhos. Não é raro a gente ouvir alguém dizendo, estou cansado, eu cansei, eu estou esgotado. Bom, é possível a gente passar por esse momento. Agora, é muito importante que a gente traduza em oração o nosso esgotamento. Mas além do esgotamento, muitas vezes nós somos vítimas também do coitadismo. Coitadismo é uma masmorra psíquica que assola o prazer, amordaça o desenvolvimento das funções mais importantes da inteligência e bloqueia a excelência intelectual e emocional. Quem tem dó de si constrói seus alicerces psíquicos no vazio. Os coitadistas são pessoas com notável potencial, mas que o jogam no lixo. Incorporam o papel dramático e autopunitivo de que estão programados para serem fracassados. Ele é um coitado, ele se sente uma vítima, isso é um coitadismo. Baruque enfrentou isso também, desde no versículo 5. Palavra de Deus para ele, né? Estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda a terra. Será que você está querendo ser tratado diferente? Não espere isso. Palavra dura de Deus para Baruque. Deus está dizendo, olha, eu estou trazendo juízo sobre toda a terra. E você espera ser tratado diferente? Isso não vai acontecer. Porque muitas vezes nós achamos que porque cremos em Deus, nós estamos isentos do sofrimento, estamos isentos do juízo de Deus que está trazendo sobre toda a terra. Veja essa pandemia, por exemplo, né? Ninguém está isento disso. Nós temos aí, já na história dessa pandemia, a morte de pessoas, homens de Deus, mulheres consagradas a Deus, que foram vítimas desta pandemia. Nós, pela graça e misericórdia de Deus, estamos sendo preservados até aqui. Mas é como se Deus falasse para nós, escuta, vocês estão querendo ser tratados diferentes? Eu estou trazendo um sinal, um juízo sobre toda a terra. Eu estou arrancando o que eu mesmo plantei, eu estou agindo na terra. E você está querendo ser tratado diferente? Isso não vai acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não sejamos assim, não tenhamos essa síndrome do coitadismo. Porque eu tô, olha só, eu estou esgotado, estou sofrendo, porque... Não, nós precisamos transformar o nosso esgotamento em clamor, em oração. E nós não podemos nos fazer de vítimas, ter dó de nós mesmos, querendo que as pessoas nos tratem diferentes e a gente se faz de vítima. Não é bom. Deus exortou Baruque por causa disso. Você quer ser tratado diferente? Eu estou fazendo uma obra e você está preocupado com você mesmo? Ou seja, achando que Deus, quem sabe, está sendo injusto? Então, nós não podemos ter essa síndrome aqui do coitado, do coitadismo, da vítima, ter dó de si mesmo, se fazer de vítima. Eu não sei se você conhece alguém que se faz de vítima assim, né? Mas nós somos levados muitas vezes, quem sabe, a querer chamar a atenção das pessoas, né, para nós, né? Queremos ser tratados às vezes de forma diferente, então nós nos fazemos de vítimas, nós temos dó de nós mesmos e estamos sempre murmurando, parece que querendo chamar a atenção das pessoas, né? Você conhece alguém assim? Que você compartilha com ela dizendo, por exemplo, que você está sentindo dores. Eu também sinto, nossa, eu sinto tanta dor. Aí você compartilha, olha, eu
estou passando essa luta, parece querendo trazer para si, né? Sempre a atenção, ter dó de si mesmo. Não, nós não podemos ter esse sentimento. Baruque recebeu uma exortação de Deus. Eu estou destruindo o que arranquei, disse para ele. Eu estou arrancando o que plantei, disse Deus. E eu farei isso. Eu farei isso. E você quer ser tratado diferente? Então Deus está fazendo uma obra, Deus trouxe juízo. E Deus foi muito paciente, porque Deus levantou profetas e mais profetas, dezenas de anos, chamando a atenção do povo e dizendo: olha, arrependam-se, abandonem essa idolatria. Mas nada, o povo não se arrependia. Então, anos e anos, profetas e mais profetas, Deus foi levantando. E mais do que isso, deu um exemplo com respeito ao reino do norte, que foi destruído pela Assíria. Então agora o reino do sul de Judá deveria pensar: gente, olha só o que Deus falou, olha o exemplo que nós estamos tendo aqui, olha o que aconteceu com o reino do norte. E agora Deus falando conosco, nos exortando, vamos nos arrepender. Mas o povo não se arrependia, até que veio o juízo de Deus. Assim vai acontecer também, se não na nossa geração, na próxima. Deus tem dito, tem exortado, tem dado sinais da sua indignação, chamando-nos ao arrependimento. Vai chegar a hora que Deus fala: bom, basta, chega, acabou. E vai trazer juízo. E o juízo de Deus vem, e ele começa na casa de Deus. O juízo de Deus. Por isso que nós devemos transformar o nosso esgotamento, o nosso cansaço, em oração, em clamor. Mais uma coisinha antes de concluir, terminando assim de uma forma mais positiva, né? Porque ainda que nós passemos por esgotamento, ainda que nos façamos de vítima, esse coitadismo, né? Nós podemos contar com o consolo de Deus, porque Deus consolou o Baruque e Deus nos consola. É fato que Deus trará juízo sobre toda a terra. É fato que nós sofremos juntos, padecemos juntos com a sociedade. Mas nós podemos contar com um Deus que nos consola. E mesmo em meio àquela palavra tão dura, Baruque vendo acontecer tudo aquilo com o seu melhor amigo, vendo acontecer aquilo com o seu irmão, vendo acontecer com o rei Zedequias, vendo acontecer com toda a sua nação, o estado de sítio da sua cidade, toda aquela situação, ele pessoalmente passando por problemas emocionais, se sentindo esgotado: olha, cansei, eu quero desistir, né? E agora fazendo também esse papel de vítima, que mesmo assim Deus o exortou, é fato, mas Deus o consolou. O consolo de Deus. O livro de Jeremias enfatiza que todos os judeus que foram residir no Egito foram mortos ou pela guerra ou pela fome. Um juízo de Deus. Você vê isso em Jeremias 42, 17 e 22. Contudo, cumpriu-se a palavra de conforto que o Senhor havia dado a Baruque. Entre os poucos sobreviventes estavam ele e Jeremias. Então Deus diz para ele no versículo 5, diz aí: olha, eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver, eu, o Senhor, falei. Então Deus ouviu a oração de Baruque, disse: olha, eu estou trazendo juízo sobre toda a terra, e você quer ser tratado diferente? Não, isso não vai acontecer. Agora, saiba que a sua vida está nas minhas mãos. E aí Deus diz para ele: e eu vou poupar a sua vida. Deus iria poupar a vida de Baruque, como poupou dele, de Jeremias, ainda que não os tenha isentado da luta, da dificuldade e do sofrimento. Isso aqui tem uma lição para nós. O fato de nós passarmos pelas lutas e dificuldades não significa que Deus não está com seus olhos fixo em nós. A Bíblia chega a dizer que assim como a escrava
a serva tem os olhos fitos nas mãos da sua senhora, assim também nós estamos com os olhos fitos no Senhor e Deus está com os seus olhos fitos em nós. Deus nos vê, Deus nos conhece. Então eu quero concluir essa meditação bíblica aqui nessa live do Ministério de Casais, né? Perguntando, né? Como que você está? Como que você está? Como que você tem passado na sua família? O que tem te cansado? A preocupação no relacionamento conjugal, preocupação com os filhos, preocupação financeira, essa vida incerta, né? Tá tão difícil, a hora que a gente pensa que está passando tudo, que está melhorando a situação do mundo, e aí vem mais uma ameaça, mais uma cepa, mais uma variante do vírus, né? E aí a gente se sente ameaçado de novo, ainda que graças a Deus aqui no Brasil a situação esteja mais confortável nesse sentido, mas ainda é um tempo difícil, né? De pandemia, de ameaça. Ai, nós estamos esgotados, estamos cansados, não é verdade? Mas vamos transformar esse esgotamento em clamor a Deus, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, e Deus vai falar conosco. Trouxe uma palavra, Baruque sentou lá e muito bem, Jeremias, o que o Senhor está falando para você aí? Eu vou escrever, pode falar. E então vai, escreve aí. E começou a editar, Baruque. Como assim, Baruque? A palavra é para você, escreve aí, Baruque. E aí Deus disse o que ele estava dizendo, o que ele estava sentindo, e Deus o consolou. Deus também conosco nesta manhã nos consola. Nós que estamos nos sentindo cansados, esgotados, nós que estamos nos sentindo vítimas, né? E muitas vezes até com vontade sim de alguma atenção a mais dos irmãos, dos parentes, estamos nos sentindo isolados, mas nesta manhã eu quero, em nome de Jesus, né, com todo temor no coração, ministrar essa palavra para o seu coração. Deus está conosco, Deus está com você, você não está sozinho nesta luta, Deus está conosco. Amém? Vamos orar, finalizando aqui então a nossa live. Obrigado pela sua atenção. Hoje, às 17 horas e às 19 horas, nós teremos o culto presencial. Venha participar conosco, né? No culto das 17 horas, a Sara Leão e a equipe dela tem recebido as crianças no culto das 17 horas, tá bom? Então fica também esse convite para você. Eu agradeço a oportunidade ao Ministério de Casais de ministrar a palavra de Deus hoje ao seu coração. Agradeço a Gislane que me antecedeu, fazendo a abertura aqui da nossa live. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa casa e a renovação das nossas forças. Amém? Graças te dou, Senhor, pela oportunidade de falar aos meus irmãos nesta hora e peço que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. E, ó Pai, eu quero rogar especialmente por aqueles irmãos e irmãs que por algum motivo têm se sentido esgotados, cansados, exaustos, Senhor, fisicamente, emocionalmente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova as nossas forças nesta manhã. Em nome de Jesus, abençoa nossa família, seus nossos filhos, netos, nossos parentes. A luta que eles têm passado, alguns com problemas de saúde, outros com problemas relacionais, outros com problemas profissionais, alguns precisando de emprego, outros, ó Deus, precisando de um milagre do Senhor. E nós suplicamos que o Senhor, na sua graça e misericórdia, atente para nós nesta manhã. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com Deus.
Até mais nos cultos que vamos celebrar prestando ao Senhor. Que Deus renove as suas forças e de toda a sua família. Fique com Deus. Londres, encantadora Londres. Arquitetura única, cultura distinta, pessoas pontuais e muito elegantes. Nos jornais londrinos de 1938, as notícias eram sempre as mesmas: guerra, guerra e mais guerra. Mas prefiro me lembrar de coisas boas, como o Natal. A cidade toda iluminada, decorações que enchem os olhos, os presentes. E falando em Natal, eu quero contar para você uma história que aconteceu na estação de Westminster no Natal de 1938. Então, nos dias 18 e 19 de dezembro, na Sexta Igreja, você poderá escutar essa história em mais detalhes num lindo musical. Serão 2 sessões por dia, então escolha o seu melhor horário e venha saber qual o final dessa história. Até lá!